Nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é motivo tanto para perguntas quanto motivo de preocupação para muitos homens, que são as bolinhas que aparecem no pênis. Essas bolinhas que aparecem no pênis, elas são algo graves, como por exemplo provocada por alguma doença sexualmente transmissíveis? Ou essas bolinhas são coisas mais simples, como por exemplo uma alergia ou quiçá espinhas que aparecem ali ou acolá? Ou essas mesmas bolinhas são as conhecidas glândulas de Tyson? O que são essas bolinhas que estão aparecendo no seu pênis? Isso é o que nós vamos falar nesse vídeo. Se você tem essa dúvida, continue assistindo, porque vou trazer aqui informações muito importantes que vão fazer você entender o que pode estar acontecendo com você. Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal Homem Saudável e vamos falar sobre esse assunto. Então digamos que você tenha percebido algum tipo de alteração na sua glande, na cabeça do seu pênis. O que pode estar causando essas alterações? E que tipos de alterações podem ocorrer? Então vou citar algumas aqui como exemplo. Por exemplo, você pode perceber bolhas na sua glande, você pode perceber algo parecido mais como espinhas, você pode perceber pigmentos vermelhos, você pode perceber até mesmo o aparecimento de verrugas e tantas outras coisas que podem acarretar como alteração na sua glande, como por exemplo vermelhidão e coisas desse tipo. O que é que pode estar acontecendo com você? Eu vou citar aqui, vou listar as principais coisas que podem acarretar, podem trazer esses problemas. A primeira delas que eu quero citar aqui são as DSTs, são doenças sexualmente transmissíveis. E aí, com isso, você já consegue fazer um rastreio, né? Porque você sabe qual é a sua rotina, o que você fez ou deixou de fazer. Por exemplo, se você teve contato sexual sem preservativo, então já fica aí como uma suspeita. Se apareceu bolha, se apareceu verruga, se apareceu coisas desse tipo, depois que você teve um contato sexual, há uma chance de que essas bolinhas que está aparecendo aí na sua glande seja provocado por uma DST. Para citar algumas, por exemplo, a herpes, que é uma doença sexualmente transmissível. Ela vai provocar em você o que? Principalmente ali na região da mucosa, que é a sua glande. Vai começar a aparecer bolhas nessa região. Então a herpes, ela provoca esse tipo de coisa. Esse vírus provoca esse tipo de coisa. Então se você está com bolha no pênis, bolha mesmo, que às vezes poca e aí fica ardendo depois, pode ser que seja uma DST, pode ser que seja uma herpes. Um outro exemplo ainda de DST que causa essa alteração na sua glande é o HPV. O HPV, que é o papiloma vírus, também uma doença sexualmente transmissível. Ela vai fazer aparecer na região da sua glande algo como verrugas, né? E vai começar a espalhar na região da sua glande. Então, se começou a aparecer algo com aspecto de verruga, é como se fosse uma bolinha de carne, né? Que começa a aglomerar ali e que tem o aspecto de verruga. Se isso começou a aparecer em você, pode ser que seja uma HPV, uma doença sexualmente transmissível. Nesse caso, o que você precisa fazer? Não tem jeito, você precisa procurar um urologista para ele, né, te encaminhar para o melhor tratamento possível, porque nesse caso há uma chance muito grande de ser uma DST. Então as DSTs podem causar várias alterações na sua glande, desde essas bolhas que eu já citei, as verrugas que eu já citei, podem causar outros aspectos também, como inflamações, pus, espinhas, coisas desse tipo, deixar a região do pênis um pouco mais esbranquiçado. Outra coisa que também pode ser passado assim sexualmente é a candidíase, que causa ressecamento, que causa coceira, que causa aquelas placas brancas, que causa cortes, filamentos na sua glande, principalmente depois do ato sexual. Você começa a ficar com alguns cortezinhos que ardem. Então tudo isso são aspectos que podem vir de um contato sexual sem proteção, das DSTs. Então você precisa ficar esperto com esses sinais que apresentam na sua glande. Agora, uma outra possibilidade de estar havendo essas alterações na sua glande é
a questão da alergia. Então, seja alergia a algum tipo de alimento, mas com mais frequência é alergia a um tecido ou a algum produto que você utiliza na região da glande para fazer a limpeza e pode estar causando essa alergia em você. E com a alergia vem muitas vezes a coceira, vem muitas vezes a vermelhidão, e aí começa a aparecer uns pontinhos com o aspecto de bolinha, né? Um tom mais avermelhado, e pode espalhar essas bolinhas pela região da sua glande toda e ser causada simplesmente pela alergia e não ter nada a ver com as DSTs. Então você precisa ficar atento aos sinais. Se for uma alergia, aquilo que está causando essa alergia, se você para de usar, tende a parar, né? A alergia, ela acaba por ali. Mas durante o momento ali em que a coisa está muito forte, fica muito difícil você identificar se é uma DST, se é uma alergia ou não. Por isso que mesmo se fosse uma alergia, o bom é você procurar uma orientação médica para não ter essa dúvida e você procurar o melhor tratamento sem ter dúvida se é isso ou se é aquilo. Agora, nós temos uma outra alteração também que ocorre na glande, na cabeça do pênis, que elas têm um aspecto muito mais parecidos com espinhas, e às vezes um pouco mais branquiçados ou um pouco mais avermelhado, vai depender muito, mas elas têm um aspecto muito de espinhas. Nesse caso aí, elas ocorrem na coroa da sua glande, na região circundando a região da sua glande, às vezes em uma fileira, às vezes em duas fileiras, só naquela região. Essas se tratam de uma estrutura que faz parte do pênis. Então elas são glândulas. A propósito, essas glândulas são as mesmas que produzem o esmegma, que são o sebo que ocorre ali, que aparecem na cabeça do pênis. Esses sebos são produzidos por essas glândulas. E essas glândulas, elas são conhecidas pelo nome da pessoa que as descobriram, que tem o sobrenome Tyson. Então por isso que ficou conhecido como glândulas de Tyson. Então essas glândulas têm um aspecto de espinha, mas você não precisa se preocupar. Por quê? Porque elas são estruturas que todo homem tem. Todo homem desde o nascimento tem essas estruturas. A diferença é que em cerca de aproximadamente 10% dos homens, essas glândulas se desenvolvem mais e elas ficam um pouco mais protuberantes, e aí elas se destacam mais, e aí você consegue ver a olhos vistos. Mas não é necessário tratamento algum, você vive normal com essas glândulas e ela não te provoca dano nenhum, faz parte da estrutura do seu pênis. A diferença, como eu disse, é que em alguns homens elas vêm, né, um tamanho bem considerável que dá para você perceber. E aí é mais uma questão de estética. Então aquela aparência que é provocada por essas glândulas de Tyson, em muitos homens elas incomodam, essa aparência que fica incomoda muito, e muitos homens querem se livrar. Nesse caso você teria que fazer um tratamento com cauterização, e aí você de novo teria que procurar um urologista para ele te encaminhar para o caminho mais adequado para isso aí. Só que se você não quiser fazer isso, se a aparência não te incomoda, ela não vai te causar dano nenhum, você pode viver normalmente, é só mais uma questão de estética. Então, se você viu que apareceram bolhas no seu pênis, fica mais esperto, porque pode ser uma DST, né, uma herpes. Se você viu que começou a formar verrugas, pode ser uma HPV. Se você viu que sempre teve ali espinhas ao redor da sua glande, provavelmente seja as glândulas de Tyson, que você não precisa se preocupar, porque nem mesmo de tratamento elas são necessários para elas. Então é algo que faz parte da estrutura do seu pênis. Agora, se você percebeu outro tipo de alteração, como coceira, considera aí que talvez possa ser uma alergia, e aí você precisa procurar uma orientação médica também, ou pode ser até mesmo candidíase, que provoca todo esse tipo de coisa que eu já expliquei lá no começo, como vermelhidão, coceira, escamação, cortes e por aí vai. Então você tem aí uma gama de informação
que já te orienta melhor para você não ficar desesperado, então que te norteia mais, mas mesmo assim você precisa buscar uma orientação médica. Agora digamos que o seu problema não seja nenhum desses que eu citei aqui e que na verdade você está aí enfrentando aquele probleminha que afeta a maioria dos homens, que é a ejaculação precoce, e aí você está lidando com esse problema e tudo o que esse problema acarreta para o homem, desde constrangimento até evitar o contato sexual, porque o cara fica com a fama de que ele não dá conta do recado por conta da ejaculação precoce. Se você está passando por esse problema, vou deixar como recomendação aqui para você um vídeo para você assistir de um especialista que vai te mostrar o que você precisa fazer para se livrar de vez, definitivamente, da ejaculação precoce. Se você tem esse problema e gostaria de se livrar dele, é só você vir aqui na descrição e assistir o vídeo que eu vou deixar no link aqui do especialista e ele vai te explicar tudo o que você precisa fazer. Assista e comece a se livrar desse problema. Link vai estar na descrição. Se você gostou das informações que foram passadas neste vídeo e gostaria de continuar recebendo esse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal porque eu estou toda semana trazendo alguma informação interessante para você. E, de novo, se você tem problema com ejaculação precoce, o link estará aqui na descrição para você assistir o vídeo do especialista para ele te mostrar o que você precisa fazer para se livrar desse problema de uma vez por todas. E assim eu me despeço e a gente se vê, se encontra no próximo vídeo. Até lá!